Muito bem, estamos de volta. Trabalho é muito importante na nossa vida, né? Para algumas pessoas, trabalhar é quase como se fosse um lazer, mas para outras é sofrimento. E com a pandemia, muitos processos de trabalho precisaram ali ser ajustados, adaptados. Várias equipes, infelizmente, diminuíram e com isso o trabalho aumentou e os funcionários precisaram mostrar cada vez mais que podem ser multitarefas. Só que com todas essas mudanças também veio a ansiedade, o estresse e até mesmo aquele medo de perder o emprego. E é nesse contexto que é comum ouvir relatos de pessoas que sofrem com um total esgotamento. É também comum ouvir de lideranças tóxicas e também sobre a exaustão. E é por isso que hoje vamos conversar com a Leidiane Ferreira, que é consultora e trainer de felicidade organizacional, e ela vai nos ajudar a entender mais sobre como uma liderança tóxica pode afetar a saúde emocional. E se você quiser participar aqui com a gente, contando o seu testemunho, ou então tirando uma dúvida com a nossa especialista de hoje, é só acessar o nosso WhatsApp. Tá vendo o QR Code aqui? Pois é, esse QR Code aqui, ele pode te ajudar a chegar no nosso contato direto de WhatsApp. Mas se você prefere o jeito tradicional, o nosso número é 12 98266 0004. Vem com a gente! Leidiane, bem-vinda ao Vida e Saúde. Estou vendo que você está num ambiente bem gostoso de trabalho hoje, hein? Sim, Teru. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e você vai falar de um tema que é muito importante, que tem interferido na vida das pessoas. Eu acho que é bom definir o que é uma liderança tóxica antes da gente entrar nos pormenores dessa conversa. Sim, Teru. Antes de entrar na definição, eu queria pedir permissão para falar uma coisa, né? Que se você que está ouvindo é um líder tóxico ou passa por um problema de liderança tóxica, eu queria falar que você não é tóxico, você está tóxico, né? Porque a culpa é uma frequência muito baixa e o mais importante é a gente entender que a gente pode mudar o estado da gente a partir de agora. A partir deste programa, você já pode ser um líder positivo, um líder que gera abundância e prosperidade organizacional e que pode deixar a toxina para trás. Então, você não é um líder tóxico, você está tóxico ou você está vivenciando uma toxicidade, né? Mas falando de liderança tóxica, é toda liderança que gera uma dor psicológica ou física na pessoa. Então, a liderança tóxica é algo que prolifera, né, um ambiente organizacional e gera também ambientes não psicologicamente seguros. Muito bem, a gente tem, às vezes, essa impressão de que a liderança tóxica ela não é escancarada, sabe? Ela não é aquela coisa que a gente bate o olho e já vê. Mas existem algumas características de liderança tóxica que eu quero trazer aqui, Leidiane, que podem nos ajudar a identificar. Por quê? Porque quando a gente identifica, a gente pode partir então para mudanças ou para questionamentos que levem a essas mudanças. Características, então, de uma liderança tóxica, gente. Primeira, supervisão abusiva. O que é isso? Bom, muitas vezes o líder, ele começa a querer controlar todos os passos do liderado e começar a mandar na vida da pessoa fora o horário de trabalho, né? Então, querer que ele faça coisas nos finais de semana, querer intrometer nas férias, querer também controlar passo a passo da pessoa, não deixando a pessoa livre para ela criar, não tendo aquele espaço para ela fazer as atividades. E principalmente agora na situação de trabalhos online, a gente pode perceber que muitos líderes estão perseguindo, o medo de ser traído, né? O medo da pessoa não fazer a entrega a tempo. O líder às vezes começa a controlar o tempo todo a pessoa e não deixa ela livre para ela criar e fazer o trabalho dela, né? Então, esses abusos é muito importante a gente entender também. E uma coisa, Teru e pessoal, é a gente entender a diferença de assédio e liderança tóxica. Todo assédio é uma liderança tóxica, mas nem toda liderança tóxica é um assédio. Isso quer dizer que o assédio, para ele ser assédio, ele precisa de ter repetição. Às vezes a pessoa não está num bom dia, ele tem uma supervisão abusiva em um dia, né? Então, isso não caracteriza o assédio.
Mas se eles for constantemente fazendo essa questão da liderança abusiva, né, da supervisão abusiva, pode caracterizar um assédio. Aí é melhor conversar com uma juíza ou com o juiz para entender um pouco melhor. Mas a liderança tóxica, se uma supervisão abusiva gerou alguma dor, algum trauma na pessoa, já gerou toxina. E já foi para a mente dela e já pode causar algum problema. Olha só. Outra característica séria aqui da liderança tóxica é a opinião superior. Aquele líder, então, ele está sempre acima de todos, do bem e do mal. Tem uma frase que eu gosto de falar que ela caracteriza muito isso, que é uma frase de liderança coercitiva, e que alguns momentos, né, dependendo da situação da empresa, ela pode ser até útil, mas em pequena parcela, né? Mas é o tal faça do meu jeito ou você está fora, né? Então, e é só a minha opinião que vale, a minha opinião é sempre a última. Isso caracteriza uma falta de habilidade de escuta. E liderança é, antes de tudo, ouvir e escutar, e entender as necessidades das pessoas, do negócio e do time. Legal, olha só. Mas essa característica aqui, a comunicação ineficiente. Isso, o grande problema é que a gente confunde. Tem uma palavra que eu aprendi na minha vida e que eu sugiro todo mundo colocar no vocabulário e até ir no dicionário pesquisar, que se chama complacência. A complacência é uma necessidade exagerada de agradar a todo mundo. Então, muita gente confunde que liderança tóxica ou uma liderança não tóxica é ser gentil o tempo todo. Na verdade, a franqueza, falar a verdade, ela está presente num ambiente seguro e num ambiente humanizado e numa liderança positiva. O que acontece é que a gente não aprendeu a ter conversa difícil. A gente não sabe, a gente não tem meios hábeis para ter essas conversas. E quando a gente aprende como se posicionar, eu sugiro muito fortemente a gente entender um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, né, que são formas de expressar autenticamente o que você pensa, ou seja, falar a verdade, ainda que seja um pouco dolorida, mas ter essa comunicação eficiente tem a ver com falar a verdade. Se posicionar, falar o que não está legal, e escutar. E comunicação não é só quando você fala, mas quando você escuta. Perfeito. Então, escutar as pessoas, né? Então, o líder que está se achando tóxico, escuta seu time, né? E digere isso sem punir as pessoas. Imagina como se fosse uma grande consultoria do bem que as pessoas estão fazendo. E as pessoas... Pode falar. E as pessoas também que estão vivenciando... Os liderados que estão vivenciando a liderança tóxica, é importante a gente entender que a omissão também é tóxica. Então, a toxicidade ela só existe se existe um emissor e um receptor. Se eu sou um líder tóxico e eu sou um liderado que está aceitando esse tipo de liderança, eu também sou tóxico. Tá. Porque eu estou ali aceitando as condições que me foram dadas sem me posicionar, sem ter uma comunicação eficiente e falando de uma maneira madura com esse líder, que ele não pode agir dessa forma que ele está achando que é, né, a melhor forma para o time, ou que isso está me incomodando. Né? Uma comunicação eficiente envolve verdade. Sim. Ou seja, essa liderança, você pode chegar para o seu líder e falar: a maneira como você está se comportando está gerando toxicidade, está gerando pressão e não está legal, né? Uma conversa amigável e honesta. Agora é o seguinte, né, Jenny? Tem gente que está roendo um pouco das unhas que sobrou aqui nas mãos, querendo saber mais sobre como lidar com essa situação. Tem gente que está se vendo aqui, passando por tudo isso, mas não sabe muito como é que resolve, como é que chega lá para que essas questões sejam realmente solucionadas, resolvidas. Mas aguenta aí que a gente vai trazer aqui como lidar com uma liderança tóxica. Agora a gente está tentando entender. Não valorização do esforço. Entra aqui também nessa opinião superior, né? Entra aqui um pouquinho na comunicação ineficiente também. E por isso eu já vou trazer mais essa outra característica aqui. Essa falta de responsabilidade. Ele sempre responsabiliza o outro ou os outros e nunca se autorresponsabiliza. Isso já é sabido, né, há muito tempo, que se um time não vai bem, o principal responsável é o líder, né? Ou porque ele não está fazendo uma boa autogestão de si mesmo e também está passando isso para a equipe, ou porque ele não está
delegando e tendo a comunicação eficiente, né? No fundo, a liderança, ela reflete muita responsabilidade pelo resultado e por toda a satisfação da equipe, mas também a equipe deve ter a responsabilidade de liderar a si mesmo, porque o grande problema é a autogestão. A autogestão é um ponto que tem sido muito falado dentro das organizações e dos próprios líderes, que estão cansados de ser super-heróis, né? Então, essa questão precisa de compartilhar. Então, o líder precisa de ter também humildade de falar, eu dou conta até aqui. Ô, gente, me ajuda, vamos junto, né? Vem comigo e me ajuda, né? Colocar nessa postura humilde de escutar e receber a ajuda do time. Tá. Agora a gente vai falar mais especificamente, ou a Leidiane vai falar aqui mais especificamente, sobre como não ser um líder tóxico. E você pode ser um líder, talvez, na igreja, um líder no trabalho, um líder na escola, você que estuda, e que, de repente, um líder na sua casa e que, de repente, não está alcançando os resultados, está sendo, de repente, está liderando por temor, e sendo que, na verdade, poderia liderar por amor ou com amor, né, Leidiane? Vamos falar aqui, então, um pouquinho sobre como não ser um líder tóxico. Esse líder tem consideração pelo seu time. Sim, tem consideração pelo seu time, porque considerar o seu time é considerar ele mesmo, né? O time reflete toda a sua liderança. Então, essa consideração... Ele reconhece que ele é parte, né? Que ele é parte, exatamente. Então, se ele reconhece o time, ele reconhece ele mesmo, porque ele é parte do todo, né? Então, é muito importante ele entender que essa toxina, né, isso tudo que está acontecendo, vai impactar as pessoas. Então, é essa consideração mesmo do quero, devo, posso. Muito bom. Olha aqui, tem mais essa outra característica aqui, daquela pessoa que não quer ser tóxica, gente, do líder que não quer. Ele reconhece talentos e contribuições. Sim, Teru, essa é uma parte muito importante, porque é só você inverter a posição. Você gostaria de ficar trabalhando num lugar onde você não fosse reconhecido pelo seu talento e sua contribuição não fosse valorizada? É muito simples, né? Ninguém quer ficar trabalhando para não ser reconhecido, não ser valorizado e também ser uma espécie de um robô. Isso a gente vai falar um pouquinho do burnout, né? Que causa essas questões também. Quando a gente faz o que ama, a gente gera serotonina no corpo, a gente gera neurotransmissor, a gente fica abundante, a gente fica esplêndido. Então, estar no lugar certo e ser reconhecido pela contribuição, pela troca, que gera também dopamina e vários outros neurotransmissores, isso gera um senso de pertencimento. E a grande dor das empresas é as pessoas se sentirem engajadas, né? Ou seja, fazerem seus trabalhos. Mas para ter engajamento precisa de ter pertencimento, e para ter pertencimento precisa de ter reconhecimento. Então, o reconhecimento ele é muito importante, né? Para essa liderança mais muito importante. Humanizada. Mas eu gostei muito disso que você falou, de se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que fosse valorizado em você ou reconhecido? O que você gostaria que fosse creditado a você pelo que você realmente executa, faz, se empenha, né? Olha essa outra característica aqui de uma pessoa que não quer ser tóxica, líder tóxico. Ela se comunica, ela aprende a se expressar. Mesmo quando ela está brava, com raiva, frustrada. Isso. Muita gente confunde que liderança não tóxica também é falar fofinho ou o tempo todo está tudo bem. A expressão autêntica é a base de uma liderança humanizada, é falar a verdade. Óbvio que você tem que trabalhar o seu autocontrole, né, para não despejar toda a sua raiva ou todo o seu medo em cima do outro, né, porque tem os limites que a gente precisa estabelecer, porque isso também é tóxico, né, não respeitar o limite do outro. Mas expressar a sua verdade de maneira autêntica é crístico, é falar com o seu coração. Tudo que não é do coração é tóxico. É só lembrar disso. Coisas do coração são divinas. Então, tudo que não é do coração é tóxico. Então, para expressar de forma autêntica, é falar com o coração, é falar a verdade no momento certo, na hora certa, no e tom também certo. mapear o cenário. Mapear o cenário no tom certo, né? Porque tem essa crença também de que não pode falar ou você tem que fazer desse jeito. O mundo organizacional, ele está cansado das máscaras. Quanto mais máscara você coloca, ou seja, quanto menos você é você, mais cansado você fica. É verdade. Então, menos original, né? Menos
verdadeiro, menos essencial acaba se tornando. Eu quero trazer essa outra característica aqui, porque tem muito a ver, Leidiane, que é, olha, eu vou conseguir respeitar as diferenças. Se eu tiver essa veracidade aqui na expressão, eu vou conseguir respeitar quem não é igual a mim. Isso. A diferença, querer que seja igual a mim está na dimensão do perfeccionismo e do controle. E tudo que eu quero controlar é meu ego que está agindo e não meu coração. Então, quando eu não respeito o outro como ele é, eu estou abrindo espaço para uma toxicidade do tipo, tem que ser do meu jeito, né? E isso não é divino. É como olhar para a natureza. Se você olhar para a natureza, tem vários tons de verde, tem vários tipos de pássaro, tem vários tipos de flores. Isso é diverso. E assim é o ser humano, né? Isso então, enriquece. Isso enriquece e traz inovação, Teru, né? E traz essa questão da amplitude e do engajamento. De novo, é o engajamento que todo empreendedor quer, né? Então, a diversidade traz engajamento. A última dica aqui é que esse líder precisa ser verdadeiro, ele precisa falar e fazer a mesma coisa, tem que ser coerente. Teru, olhando de uma forma bem compassiva, em algum grau, todos nós somos incoerentes em alguma área da nossa vida, né? Olhando de uma maneira bem compassiva. O que a gente precisa é de chegar no máximo de coerência que a gente consegue, porque essa coerência que vai gerar confiança. A confiança é uma mensagem que a gente manda para a mente inconsciente toda vez que a gente vê alguém falando e fazendo o que ela fala. Então, quando o líder pratica o que diz, ele está passando uma mensagem de confiança. E confiança gera bem-estar psicológico. Confiança gera felicidade. Gera engajamento. Gera engajamento. É incrível. Gera liderança positiva. É incrível, né? Mas vamos colocar um pouquinho de amor nessa relação, é ser o mais coerente que você consegue. Porque a gente sabe que está pesado, né? Que os ambientes estão demandando essa amorosidade, mas seja o mais coerente que você consegue, né? E reconheça as suas vulnerabilidades, sem essa questão de ser super-herói, e colocando o time à sua disposição para ajudar com o todo. O time é um time, ele está ali a serviço. E é gostoso, né? Conquistar junto. Agora é o seguinte, uma das consequências de uma liderança tóxica seria a síndrome de burnout. A gente já tratou aqui no Vida e Saúde algumas vezes, eu queria que você desse uma pincelada no que é o burnout. Teru, é uma das coisas mais sérias que já aconteceu comigo. Eu estou falando aqui como uma pessoa que já passou por esse processo e que estudou muito, porque na época que eu passei não tinha tanta informação e nem era considerado uma doença, né? Porque hoje o burnout é considerado uma doença ocupacional, desde 2019. E ela é tridimensional. Essa é uma informação muito importante. O que é uma doença tridimensional? O burnout ele não acontece sem a pessoa, sem a empresa e sem o mercado. Esses três elementos interferem na concepção do burnout. Então, a pessoa não fica em burnout sozinha, né? Então, a liderança tóxica pode favorecer um cenário de burnout e a pessoa também, porque tem muita gente que é perfeccionista e que não aceita, tem que dar além do máximo que até o próprio líder pede e faz além do necessário e traz esse quadro de estresse, né? Que o burnout ele pode ser considerado como algo que queimou, que perdeu a sua energia vital. E é muito triste quando você perde a sua energia vital, sabe por quê? Porque a sua energia vital é sua luz, é a coisa de mais divino que você tem, é a sua maior riqueza, né? E eu não desejo isso para ninguém, Teru. Nem eu. A gente sabe que a gente precisa fazer as coisas com essência, com propósito, com sentido. Quando a gente está no burnout, a gente perde completamente esse chão que guia a gente. Agora, existe prevenção para o burnout, além de tudo que a Leidiane acabou trazendo aqui sobre liderança tóxica, sobre como não ser um líder tóxico, a gente também pode mostrar a prevenção para o burnout. Vamos falar aqui, Leidiane, sobre organização, manter a organização não só das coisas da mesa, mas também uma organização mental. Sim, eu vou falar sobre o âmbito tanto do indivíduo quanto da empresa, porque do mercado a gente não tem controle absolutamente nenhum. Mas o que dá para ser visto, né? O indivíduo quanto a empresa. A empresa precisa de ter organização da gestão do tempo, do planejamento das metas, né? Porque aquela coisa de bater no peito e vamos fazer, tem que tomar cuidado.
E o estresse, lembrando que o estresse ele é positivo, né? O próprio faz a gente agir. Faz a gente agir. O que não pode é a sobrecarga, que a gente fala sobrecarga holostática, que é o distresse, né? Que é um estresse ruim. E nos especialistas de burnout, que eu já estudei muito sobre isso, mais de 6 semanas, uma equipe que tiver mais de 6 semanas sobre estresse é risco para a fase 2 do burnout. O burnout tem 3 fases. A fase de alarme, a fase de estresse crônico e a fase de exaustão, que aí já é o limite. Aí vai levar um tempo maior para recuperar. Vai levar um tempo maior. Então, a organização da empresa tem que ser do ponto de vista do planejamento e também de planejar descansos, né? Ok. Semana passada, Teru, eu li uma reportagem de uma empresa que tirou, lá nos Estados Unidos, tirou o time por 1 semana para fazer retiro. Olha! Porque precisava, só a meditação, por exemplo, diária, quando a pessoa já está em fase do burnout lá, fase pior, não resolve. Tem que ser 1 semana direto de desligar completamente. Desligar. Para voltar. Isso tem a ver com a neurociência, né? Que tem a ver com a questão do neocórtex, para voltar à operação cerebral dos níveis e voltar aos níveis de neurotransmissores. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, a organização, o gestor, quando ele está planejando o tempo, eu vou falar até um pouco mais, porque esse é um ponto, um dos mais importantes, tá? O gestor, quando ele está planejando o tempo, ele precisa de considerar os descansos e precisa de entender que ele trabalha com o ser humano e não com máquina. Certo. E que as pessoas têm problemas. As mães têm problemas com os filhos, os pais têm problemas. Todo mundo tem problema pessoal, tem horário de almoço, precisa de almoçar, né? Então, o planejamento, ele precisa de contemplar a pausa e o estresse medido. E o indivíduo, ele precisa também de ter autoliderança e falar assim, eu consigo ir até aqui. Isso é humildade. Se você começa a falar sim, 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 e não saber o seu limite, você também está favorecendo o terreno fértil, né? Porque a toxicidade... Ou seja, estou alimentando essa situação, né? Isso. Então, a organização é fundamental, e a organização mental, igual você falou, né, de si mesmo, para a pessoa falar assim, olha, eu consigo ir até aqui e o meu limite é esse. E tirar o medo, né? Porque o medo de ser demitido ou o medo de perder o emprego e... também, aí você ser verdadeiro consigo mesmo, né? Você vai perder sua saúde, sua vida, né? Olha, e eu falo, Teru... Pode falar. Burnout. Eu queria falar quase um apelo, Teru. O burnout, ele é pior, quando a gente fala de doença, de problemas mentais, é pior que desastre ambiental, ou igual. Para voltar não é do dia para a noite. São 2, 3 anos. E o burnout, ele demora de 1 a 5 anos para estourar, segundo alguns psiquiatras. Então, se você já está sentindo uma espécie de estresse, né, de cansaço, faça intervenção já. Não espera o negócio. Dê atenção. Agora é o seguinte, a gente vai passar algumas dicas aqui que ajudam nesse processo. Eu estou pensando, enquanto a Leidiane falou aqui, eu pensei no sábado. A gente, como adventista do 7º dia, o sábado acaba sendo protetor e também preventivo do burnout. Mas tem também, gente, alimentação saudável, tem também intervalos durante o próprio trabalho e tem a atividade física, tudo como prevenção de burnout. A gente não pode realmente deixar ir até o finalzinho do pavio ali daquela luz para daí tentar socorrer. Não, é diariamente que eu posso tomar essas atitudes, né, Leidiane? Sim, e também é muito importante a gente entender que, segundo esse especialista, é um médico português que chama João Bravo, que ele tem uma bibliografia inteira falando de burnout, e ele fala que 90% da serotonina gerada no nosso organismo está no estômago. Então, a alimentação é muito importante ela ser totalmente mudada. No meu caso, Teru, eu mudei até a água, comecei a equilibrar o pH da água, eliminar açúcar, eliminar toxina, metal pesado, né? Depois digita aí na internet como eliminar metal pesado no corpo, né? Que tem muitos metais pesados. E seguir as receitas aí do Vida e Saúde, né? Essas coisas gostosas. A receita da avó, comida de verdade, é comida que vem da nossa família, né? É comida que vem da nossa ancestralidade. Coisas saudáveis são coisas que vêm da terra, né? Quanto mais natural você se alimentar, mais o seu corpo vai se recuperar desse quadro
e mais você vai colher os frutos, né, de uma energia vital. E uma coisa que o burnout faz com a gente é achar que a gente é menos. É a famosa síndrome do impostor, achar que a gente não fez nada, a gente achar que a nossa vida não vale nada e a gente se irrita muito facilmente com esse cenário de burnout. Então, o líder, quando ele tem que tomar cuidado, porque às vezes não é problema comportamental do liderado, é problema do burnout que está sendo gerado. É uma doença, como a Leidiane acabou trazendo aqui, é uma doença que precisa de tratamento, que precisa de atenção. Leidiane, infelizmente o nosso tempo acabou, passa tão rápido quando a gente conversa com você, dicas preciosas, tivemos aqui com ela mais uma vez. Se você gostou, se você quer entender mais disso, desse pouquinho que ela deixou aqui, acessa lá no Instagram, @LeidianeFerreira. Leidiane se escreve com Y, tá? Leide com Y e Y, Leidiane Ferreira no Instagram, ou então no site, escreve do mesmo jeito, leidianeferreira.com. Muito obrigada, aproveita seu tempo aí nessa natureza maravilhosa e eu espero te encontrar aqui em breve mais uma vez, viu? Eu que agradeço ter a oportunidade de levar essa mensagem e muito obrigada a todos e parabéns, né, pelo espaço do Vida e Saúde, sempre preocupando com o essencial, que é a nossa vida e a nossa saúde. Muito obrigada. É isso, estamos juntos. Olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho e na volta tem aqui o último episódio da primeira temporada do quadro Remédios Simples para Problemas Comuns. Hoje tem remédio para intestino preso, fica ligado aqui. E ainda hoje eu te ensino pãozinho de batata doce. Vida e Saúde volta já.